Atletas no Ar está de volta para todo o Brasil, pela televisão e para o mundo através da internet. Estamos diretamente aqui do 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Aqui ao meu lado, Jorge Max Júnior, comentarista das multidões, e dois craques, Jorginho e Silas. Para começar esse bloco, a gente vai começar com uma entrevista rapidinha com eles. Eu queria conversar primeiro contigo, Silas. Queria que tu contasse um pouquinho da tua carreira, da tua história com relação ao futebol e a tua conversão. Primeiramente, é uma alegria estar aqui, né? Com o Marcos, com o Jorge, com você também e todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu praticamente nasci, né, num lar cristão. Meus pais já eram da igreja durante a minha infância. E ali com 8 para 10 anos foi quando eu tomei a minha decisão pessoal de aceitar Jesus. Foi quando eu entendi tudo aquilo que eu ouvia. E foi num acampamento, né, uns acampamentos da nossa igreja lá em Serra Negra, que eu, depois de entender tudo isso, fiz a minha oração realmente de conversão, deixando que Deus passasse dali para frente a ser meu Senhor e Salvador. E posso, assim, afirmar que depois daquele dia tudo passou a ser diferente para mim, principalmente com relação ao entendimento das coisas de Deus. E eu queria que tu falasse um pouco do tua caminhada com Atletas de Cristo e do teu testemunho de como tem sido durante esses anos. Atletas de Cristo começou em 1979, 78, 79, lá com o João Leite, um amigo, né, que chamava Abrão, a Eliana, esposa do João Leite, Mauro Madureira, né, e o Jailton, um outro ex-atleta. E em São Paulo, Baltazar também. E em São Paulo chegou em 84, que foi quando eu estava já nas categorias de base do São Paulo, subindo para a equipe profissional. E ali para mim era tudo que eu precisava, porque eu sabia das coisas de Deus, mas eu não sabia como que um atleta deveria se comportar em face aos desafios do atleta. Por exemplo, o atleta e o dinheiro, o atleta e o time titular jogando entre os 11, o atleta e o banco de reserva, o atleta e a fama, né? O atleta e o seu compromisso no namoro, o atleta e o seu compromisso com Deus. E ali a gente passou a estudar esses temas e começou a ficar muito mais claro para mim o que Deus esperava de mim e, na verdade, juntou o útil ao agradável, facilitou muito a minha vida. E eu passei a ser um atleta de influência, né? Ainda jovem. Então, assim, começou Atletas de Cristo para mim. Passar a palavra para o Jorge aqui. Vou entrevistar o Jorge. Isso aí, também. de Jorge para Jorge. A gente, então, pergunta a mesma coisa, só para a gente iniciar, para a gente depois passar para outros assuntos. Como é que como foi sua conversão? Foi através já de um atleta de Cristo? Como é que aconteceu com você? Não, comigo foi através... Desculpa, segura aí. Através do meu irmão. Ele era um alcoólatra, destruía as coisas todas dentro de casa, realmente era uma grande tristeza para a família e via a vida dele completamente transformada. Claro que em 85 eu fui à primeira reunião de Atleta de Cristo, na época o Ivan, zagueiro do Vasco, na casa dele, e foi a primeira oportunidade que eu tive assim de ter o evangelho com a minha linguagem, diferentemente do meu irmão, né? Mas a vida do meu irmão me impactou muito, porque eu vi a transformação dele, eu vi aquilo que Deus fez na vida dele, um cara que bebia, já amanhecia tomando cachaça e terminava... Caramba, tá cheio de mosquitinho aqui. Aqui no terminava a noite tomando cachaça também. De repente esse cara tá totalmente transformado. Então teve um impacto muito grande na minha vida, na minha família. Ele começou a pregar o evangelho para mim. Claro que eu tive a minha experiência pessoal e foi marcante na minha vida porque foi uma questão de fidelidade. Eu tive um pai, eu perdi meu pai com 10 anos de idade, mas o que eu lembro das coisas de meu pai é que meu pai era infiel para minha mãe, que meu pai batia na minha mãe. E não era uma coisa que eu gostaria de repetir na minha vida. Só que eu estava entrando por esse caminho de trair. Eu namorava, que hoje a minha esposa namorava a Cristina. Eu me converti, eu estava com 19 anos de idade. E aí eu falava com meu irmão, falava, Jaime, eu quero muito ser fiel à Cristina, mas eu não consigo, não tenho forças. E ele orava por mim e falava muitas coisas maravilhosas mesmo que a palavra de Deus fala, né? Que as coisas, o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus. No momento que eu abrisse meu coração para Cristo, Ele ia me dar essa força necessária para que eu pudesse ser fiel
A Cristina, na época, era minha namorada, logo em seguida foi minha noiva. E foi algo maravilhoso. Quando eu fiz aquela oração com ele, para quem não conseguia ficar uma semana sem sair, sem traí-la, a coisa foi passando, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e eu vi realmente assim o que Deus estava fazendo na minha vida. Quando eu tomei uma decisão em 86, em maio de 86, de aceitar Cristo, eu e Cristina nos aceitamos a Jesus juntos, e foi assim uma mudança radical na minha vida. E o Silas foi um cara assim que é um testemunho, apesar dele ser mais jovem do que eu, era o grande exemplo. Baltazar, João Leite, mas o Silas estava num momento muito bom no São Paulo. A gente estava jogando contra ele, estava jogando no Flamengo, e eu via no testemunho dele em campo, como homem, nas entrevistas, realmente me impactava muito, e isso trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Então, aproveitando o gancho, né, de tantos nomes que você falou do início dos atletas, né, fala um pouco pra gente das experiências que você e o Silas tiveram, da importância dessa missão dentro das concentrações de um projeto missionário mesmo entre os jogadores. Eu sei que muitas vezes assim é muito, às vezes, combatida pelas pessoas, mas sempre foi com muita ordem. Aqueles que participaram hoje, como treinador, eu sei o quanto é importante você ter ordem, você não deixar com que nada possa interferir no teu ambiente de trabalho. E pelo menos na minha época, na época do Silas, no nosso período, a gente tinha muito respeito por tudo que envolvia a concentração, mas foram períodos maravilhosos que até hoje, né, é uma oportunidade que a gente tem, é um momento que a gente senta com um amigo, com um companheiro de quarto. Então, hoje nós temos muitos, mas muitos pastores que a gente pode citar, né, que se converteram através dessas reuniões que a gente fazia, aquela coisa bem informal, um bate-papo, né, orações específicas em relação à família, em relação ao jogo, que a gente estava muito nervoso para o jogo do dia seguinte, para trazer paz, não para a gente ganhar um jogo. Então, assim, foram momentos que marcaram a nossa vida e que transformou a vida de muita gente. Hoje, com certeza, nós temos muitos pastores, muita gente que se converteu, e com certeza muitos jovens que estão hoje ouviram falar da palavra de Deus, com certeza através de algum companheiro seu de concentração. Legal. Eu vou passar aqui para o Fábio de volta para a gente começar a falar de atualidades, né? Falar do momento do futebol. Silas, a gente estava conversando um pouco lá dentro durante o congresso sobre as mudanças no futebol atual, né? E eu queria que tu comentasse um pouco o que você está achando desse momento atual do futebol. Você, enquanto treinador, passou por times aí, inclusive pela Portuguesa, que vive uma crise muito grande. Tua avaliação do ano de 2014 no futebol nacional? Eu acredito que a régua de medir o futebol, ela está muito condicionada ao momento do futebol. E o momento do nosso futebol, pós-Copa do Mundo, é um momento muito triste por conta do resultado. Eu acho que nós temos aí um pré-Copa do Mundo, que foi muito bom, que foi a Copa das Confederações. Depois nós temos um passo seguinte, foi a convocação para a Copa do Mundo. Ali eu acho que já houve um pouco de problema, porque os jogadores já não se encontravam nas mesmas condições, principalmente a parte mais importante de uma seleção brasileira, em se jogando no Brasil, que era o ataque. Então o Fred não estava bem, o Fred teve uma lesão, na Copa das Confederações ele foi junto com o Neymar, o grande craque da seleção brasileira, assumiu de uma vez por todas a camisa 9, coisa que não vinha acontecendo, ela estava em aberto, porque tinha Adriano, tinha Luiz Fabiano, tinha alguns jogadores ainda, o próprio Diego Tardelli em condições de usar essa camisa, o próprio Alexandre Pato. Damião também chegou a ser camisa 9. Não, ainda era, justamente, tinha jogado com a camisa 9, mas aí o Fred na Copa das Confederações assumiu isso aí. Nós fomos para a Copa do Mundo sem os jogadores, como a gente já citou, que deveriam estar lá. Robinho, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano e Adriano. Esses jogadores eram para estar terminando o ciclo deles na seleção brasileira em grande fase. Por conta de lesões e outras razões mais, deficiência técnica de momento, não estiveram na seleção. Isso trouxe o quê? Não só a falta da categoria desses jogadores, tecnicamente falando, mas principalmente a experiência deles. Isso foi o que faltou. Então esse foi ainda aquela parte de preparação da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo a gente não conseguiu se encontrar por conta dessa inexperiência e culminou
com aquele 7-1 drástico, né? Que prejudicou muito, que trouxe muitos julgamentos até equivocados com relação ao Brasil, porque a Alemanha foi campeã do mundo, mas a Alemanha ficou 24 anos sem ser campeã do mundo. E ela sempre foi organizada, se reorganizou melhor depois de 2002, né? Mas ela sempre teve organização e formou um time grande, bom, para o momento justo, encaixou tudo e foi campeão do mundo. Você acha que existe uma pressão muito grande no Brasil para o Brasil ser campeão todo ano? Acho que o brasileiro está meio mal acostumado de achar que o Brasil tem que ganhar sempre. Sem dúvida nenhuma. Se você analisar às vezes que o Brasil foi vice-campeão e nada, é a mesma coisa para o brasileiro, porque o brasileiro não aceita outra condição que não seja de campeão do mundo. O pós-Copa, o legado, qual que foi? Foram os estádios. Não vamos entrar nem no mérito das escolas, da parte da saúde, da parte da segurança, que é um problema. A parte dessa roubalheira que aconteceu, porque lá fora também aconteceu, o presidente do Bayern de Munique teve que renunciar, o presidente do Barcelona teve que renunciar, Silvio Berlusconi com muitos problemas, o delegado sul-africano também sendo investigado pelo FBI. Então essas coisas acontecem em todos os lugares. A diferença qual é? A educação lá na Europa funciona, a saúde funciona, a segurança funciona. O legado que a Copa deixou, não só na parte turística, muitos, mais de 80% disseram que vão voltar para o Brasil, para visitar o Brasil, em época fora de Copa do Mundo, para passear. Por quê? Porque eles foram muito bem recebidos aqui, mas ficaram muitos aeroportos, vias públicas, vias de transporte, portos. Os que não foram terminados vão ser terminados e os estádios também. Nós estamos aqui na região de Campinas. Se você for ali para o aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto internacional, você vai ver as obras que estão sem terminar, mas que elas vão ser terminadas. Esse foi o legado da Copa do lado externo. Do lado interno, dentro do campo, eu acho que hoje nós temos pelo menos 15 jogadores que já não são mais inexperientes com relação à Copa do Mundo, com um grande craque, que é o Neymar, mas nós temos já um pouco mais de experiência para que o trabalho do atual treinador, que hoje no caso é o Dunga, possa ter sucesso na Copa. Se vai ser campeão, ninguém sabe, mas que as chances vão aumentar para essa Copa do Mundo próxima de ser campeão, eu tenho certeza que sim. Pô, falar no Dunga, tem alguém que trabalhou de perto com ele, né? Ninguém melhor para falar do que o Jorginho, né, que trabalhou com ele em 2010 e, enfim, conhece muito de perto o trabalho dele. Qual a sua expectativa para essa segunda passagem do Dunga pela seleção, Jorginho? Então, é legal assim lembrar só o que o Silas estava falando em relação à Alemanha. Quando a Alemanha, em 2002, houve uma grande reformulação no futebol alemão, buscando uma geração que pelo menos parecesse com aquela de 90, porque a Alemanha não formava grandes jogadores mais. Então eles fizeram um trabalho colocando um treinador quase que fixo, que é o Löw. Trouxeram o Klinsmann, acabou o Klinsmann sabendo, mas eles permaneceram com o grupo de trabalho até serem campeões agora. Então, levou-se aí mais de 12 anos. Né? Às vezes tem um pouco de dificuldade de entender um planejamento tão longo assim, né? Quer dizer, então, falando do Dunga agora, não é uma garantia, mas quem sabe se o Dunga tivesse permanecido para 2014, o trabalho de 2010 já teria surtido efeito agora. Então, por causa de uma derrota no segundo tempo, foi abortado todo um processo, um trabalho, uma filosofia de trabalho. E agora que bom que está nos caminhos novamente, pelo menos recuperando um pouquinho da credibilidade do futebol brasileiro. A gente sabe que não é assim, não são 6 jogos amistosos que vão mudar a imagem que ficou na Copa do Mundo, dos 7-1 que nós tomamos, porque isso aí é inédito, né, em termos de Brasil e Alemanha. Mas com certeza já amenizou e espero e tenho certeza que o Dunga vai fazer um grande trabalho, porque se trata de um, em primeiro lugar, um homem de caráter, é um grande treinador, conhece muito de seleção brasileira e eu tenho certeza que vai ter sucesso na seleção. Legal. Bom, a gente vai encerrando mais esse bloco aqui do Atletas no Ar e fica com a gente, não muda de canal não, daqui a pouco a gente volta com mais um Atletas no Ar.